Olá, professora Karine. Olá, alunos do BPAD 5. Eu sou o Evandro, juntamente com Razifa, Lamarck, Lucas, Matheus e Olavo, compõe o grupo que vai falar sobre os trabalhadores da indústria de petróleo. Dentre eles, especificamente, trabalho offshore. Esse termo que a gente preservou no inglês porque ele é bem difundido nesse meio, inclusive ele consta de vários processos judiciais trabalhistas desse tipo de profissional. Justificamos a nossa escolha pela relevância, pela importância da autossuficiência energética do setor de petróleo para o país, embora ultimamente essa condição não tenha se refletido no preço das bombas dos postos de gasolina, nem da compra também do gás de cozinha, mas isso é assunto para outra ocasião. Eu também trabalhei por 12 anos nesse tipo de unidade, então eu consigo contribuir também com algumas informações, porque as pessoas também têm muita curiosidade sobre esse ambiente de trabalho, e alguns conhecidos meus me faziam muitas perguntas na época, sobre o nosso dia a dia, sobre o trabalho e etc. Embora essa foto traga assim um semblante de calmaria, de sossego, de segurança, eu ressalto aqui para vocês que é um ambiente bastante inóspito. Aqui a gente pega situações climáticas muito diversas, eu já vi alguns tornados aqui, coisa rara no Brasil, mas bem comum nos oceanos. Algumas tempestades cinematográficas, com ventos muito fortes. Aqui também, nessa região dos pés da plataforma, que eles vão até o fundo do mar, aqui é um ambiente para abrigo de pequenos peixes, que são comidos por peixes maiores, e esses são comidos por peixes maiores ainda, e o topo da cadeia alimentar aqui geralmente são tubarões. Então, nada propício para banhar nesse tipo de água. Então, aqui a gente está num risco permanente, ambiental, pela própria condição da natureza, e também pelas condições impostas pela unidade fabril estabelecida aqui nessa plataforma. Aqui nós temos os poços de petróleo chegando por aqui, por esses tubos, e esse hidrocarboneto, tanto gasoso quanto líquido, sob altíssimas pressões, ele é processado aqui nessa planta, essa planta de processamento, depois escoado para o continente, por esse tubinho que desce aqui, que é o gasoduto. Tubinho só na foto aqui, mas é um tubo bem robusto. Então aqui nós temos uma bomba sem pavio, né? Mas que tem um potencial de destruição muito grande. E ao mesmo tempo, do lado de cá são os módulos de acomodação. Aqui tem os dormitórios em cima, tem uma academiazinha aqui, de ginástica, tem uma enfermaria, tem aqui mais embaixo tem um refeitório, uma sala de jogos, sala de rádio, sala de controle, sanitários. E aqui é a parte que a gente passa, aqui é o heliponto, né? Onde pousa aqui o helicóptero para fazer as trocas de turno. E aqui é onde a gente passa o período que está de folga. A gente tem 12 horas de descanso para 12 horas de trabalho na unidade fabril. Então, 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui, 12 aqui, 14 vezes. A gente fica 14 dias aqui nessa unidade, que constitui esse confinamento. Então, a gente tem vários fatores de risco. Tem em alta intensidade o ruído, mas o ruído, como é comum em vários outros setores fabris, né, muito conhecidos, muito já estudado, a gente deixou para falar dos que são mais específicos aqui da unidade. Que aí eu vou passar a palavra para o meu amigo Matheus discorrer sobre 3 eixos que estão associados a riscos pertinentes a esse tipo de atividade. Bom, gente, continuando aqui na metodologia, a gente fez uma revisão bibliográfica sobre essa população, usando sites do Google Acadêmico, do Cielo e do PubMed, com as palavras-chave: trabalhadores da indústria de petróleo, saúde ocupacional, doenças e benzeno.
Usamos o filtro de classificação por maior relevância, encontramos 12 artigos e descartamos 6 por não contribuírem com a nossa pesquisa. Então, nós identificamos 3 riscos ocupacionais com maior pertinência e frequência, e a partir disso traçamos eixos para abordar, que são problemas ergonômicos, transtornos mentais e benzeno, né? A exposição ao benzeno. No primeiro eixo, problemas ergonômicos, a gente traz esse artigo, que são os indicadores de absenteísmo nessa população, que é um coorte retrospectivo com 782 trabalhadores, que identificou que a maior frequência de absenteísmo estava relacionada às doenças do sistema osteomuscular. Ocorreu, então, 553 episódios de licença médica nesse tempo de pesquisa, e foi o grupo de doenças com o maior número de episódios. Também foi o grupo com o maior número de dias de absenteísmo, totalizando 3.429 dias. O segundo artigo fala sobre doenças do disco intervertebral nesses trabalhadores, que é um estudo transversal, componente retrospectivo, e dividiu os trabalhadores dessa indústria aqui em 3 grupos, certo? Aqueles que não utilizam cargas no trabalho, aqueles que utilizam de forma ocasional e aqueles que utilizam de forma habitual. Então, a gente teve uma maior prevalência nos trabalhadores que têm manuseio habitual de cargas, e depois seguido, né, por manuseio ocasional, e depois com aqueles que não utilizam cargas. Dentre os trabalhadores que fazem o manuseio habitual, destaque-se os operadores de sonda de perfuração com mais de 40 anos e aqueles com mais de 50 anos de empresa, que tiveram prevalência maior, certo? Os que tiveram maior prevalência. E esse outro estudo, que é a avaliação do risco de doença musculoesquelética nesses trabalhadores, que é um estudo descritivo analítico transversal, e que identificou que os principais riscos foram levantamento de carga em postura inadequada, trabalho manual abaixo do joelho ou acima do ombro, mover cargas por escadas e movimentos repetitivos por torção. Identificaram também que os distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho são mais frequentes nesses trabalhadores no cotovelo e ombro direito, quando comparado ao esquerdo, e 88% dessa população são destros. E de acordo com os resultados, os maiores problemas no joelho foram por levantamento de carga pesada. No eixo de transtornos mentais, a gente volta com aquele estudo de absenteísmo, que ele traz uma informação chamada de IDA, que é o índice de dias de absenteísmo, seria a média do dia de licença desses trabalhadores. E esse IDA traduz o grau de gravidade do problema, né? Quanto maior o IDA, maior a gravidade do problema. E o grupo de transtornos mentais e comportamentais apresentou um IDA de 25,12, que é 4 vezes maior que o grupo de doenças do sistema osteomuscular. Nesse outro estudo, que fala sobre a fadiga ocupacional e reclamações de saúde mental nesse trabalhador de uma petroquímica do Irã, que foi realizado em um estudo transversal, e identificou uma prevalência de 43,4% de problemas mentais, desculpa. E as principais alterações foram disfunção social, ansiedade e insônia. E também foi encontrado um aumento generalizado da fadiga, e os fatores que estão relacionados, né, desgastantes, que estão relacionados, são os turnos prolongados, a falta de opções de lazer no local e estar longe da família. No grupo de exposição a benzeno, a gente traz esse dossiê da Revista Brasileira de Saúde Ocupacional, que afirma que há exposição ocupacional nessa população, mas que não há registro de estudo nacional de acompanhamento clínico e epidemiológico. Com isso, a gente trouxe também a avaliação do ar de uma petroquímica lá do Irã, que é um estudo transversal, e que revelou que há presença significativa de compostos orgânicos voláteis, principalmente o benzeno, nesse local. E essa concentração foi muito maior do que a recomendada pela Conferência Americana de Higienistas Industriais e Governamentais. E eles concluíram que o risco de câncer por exposição de benzeno nessa plataforma era de 8,6 por mil, bem acima da aceitável, que é 1,1 por 100 mil. E as conclusões. Foi observado que na literatura tem os distúrbios osteomusculares, transtornos mentais e a exposição ao benzeno como os principais problemas relacionados com essa população. Os distúrbios osteomusculares aparecem como uma alteração de maior prevalência nessa população. Os transtornos mentais, a exposição ao benzeno, como aqueles de maior gravidade, e também concluímos que a deficiência na literatura nacional sobre a população em destaque e seus riscos ocupacionais. A gente vai falar sobre os exames complementares dessa categoria.
Primeiro, a gente vai falar sobre a saúde mental dos funcionários. A gente precisa de uma avaliação psicológica e psiquiátrica periódicas. A gente precisa de uma análise do nível de fadiga, já que foi um dos pontos indicados pelos artigos. A gente também, a partir dessa fadiga, a gente precisa falar sobre a síndrome de burnout. Então, baseado na aula da professora, a gente pode utilizar esse inventário para analisar o risco de burnout dos funcionários, e a gente precisa de uma avaliação institucional sobre assédio moral, né? Que pode acontecer, já que é um local confinado, normalmente tem aquela ideia, pode ter aquela ideia de impunidade, então é necessário. Agora falando sobre a exposição química, né? Principalmente do benzeno, porque tem os outros hidrocarbonetos, certo? Que podem sim ter essa exposição, mas normalmente essa exposição é relacionada a acidentes, mas o do benzeno, pelo que a gente pesquisou, acontece mesmo sem acidentes na plataforma. Logo, a gente precisa de uma avaliação da amostra do ar periódica, como aconteceu em alguns artigos que a gente conseguiu pesquisar, e uma busca por titulações de benzeno urinário, que até o Evandro comentou que ele fazia isso anualmente para avaliar o risco de cancerígeno dessa substância. Agora, falando sobre os riscos ergonômicos, como a gente já viu nas aulas anteriores, né, a gente precisa de uma avaliação clínica geral, porque o paciente não é só uma doença, então, avaliação clínica geral, periódica, avaliação ortopédica periódica, então, a partir de algum sintoma, a gente faz as manobras, né, para avaliar a função e a dor que ele pode sentir, e a avaliação do estresse osteomuscular ocupacional periódico. Essa é relacionada mais a longo prazo, para você verificar se a pessoa já tinha uma doença de base e se ela piorou por causa da atuação dela na plataforma. Agora, sobre os programas de orientações indicados, né, para essas situações. Sobre a saúde mental, o que foi muito elencado foi que a carga horária era excessiva, não há praticamente ambientes de lazer lá dentro e o contato social fora trabalho era muito pouco. Então, o que a gente orientou é diminuição da carga horária em regime de turnos, manejar o ambiente para que seja mais lazer, né, que tenha mais lazer possível dentro das possibilidades da plataforma, e possibilitar o contato social. Aí aqui a gente até colocou como pode ser virtual ou não, porque, né, o virtual também conta, e incentivar a psicoterapia, extremamente importante, gente, para todo mundo, inclusive para quem tem maior risco de saúde mental. Agora, sobre os riscos químicos que envolvem principalmente o benzeno. A gente precisa de uma engenharia que tente controlar cada vez melhor a pressão com que vem os hidrocarbonetos, né, da perfuração do petróleo. Além disso, a gente precisa de uma capacitação dos profissionais, porque nem todos podem conhecer, e além dessa capacitação não pode ser momentânea, pontual, quando o funcionário chega na plataforma. Não, tem que ser consistente, porque às vezes as pessoas acham ruim utilizar os EPIs, mas é extremamente necessário. Agora a gente precisa de um estabelecimento e divulgação dos procedimentos caso acidente. E isso normalmente é instituído por plataforma, por empresa. Cada empresa tem sua regulamentação, mas ela tem que existir, ela tem que ser coerente de acordo com os riscos que a plataforma tem, né, para os funcionários. E incentivo de EPIs respiratórios, principalmente, então só eles mesmo, principalmente os respiratórios. Agora, sobre o risco osteomuscular. O risco osteomuscular, a gente viu até que acontece, a maioria dos funcionários são destros, logo eles têm mais problemas osteomusculares ergonômicos do lado direito, né? Principalmente no membro superior, principalmente por levantar muitas cargas altas, por trabalhar em posturas inadequadas, como é visto nessa imagem, né, inadequação ergonômica, não tem uma adequação ergonômica nem do ambiente em que teve evidências de um ambiente estreito, com muita escada, imagina, você carregar com a postura errada, algo extremamente pesado, numa escada ou num ambiente estreito. Não faz bem para a coluna, articulações, ossos, músculos, nada disso faz bem. Então, a gente também colocou como uma das possibilidades a gente dar mais pausas e descansos nesses trabalhos, principalmente nesses trabalhos mais manuais. E essas são as nossas referências. Muito obrigada.